A leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde a você sintonizado aqui na rádio, na TV Câmara, você que acompanha a gente também pela internet. Começa a sessão solene agora para homenagear o primeiro ano da Lei número 14.148, que institui o Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, comemorado no dia 18 de março, portanto, e agora o deputado Felipe Carreiras, que solicitou essa sessão, já abre os trabalhos. A mesa, o senhor Munir Calaça, representante do setor de parques, diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva. Convido a senhora Ana Maria Bizelli, representante do setor hoteleiro, presidente executiva da Resorts Brasil. Convido o senhor Waldner Bernardo de Oliveira, diretor estadual da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP Pernambuco, e proprietário da empresa Allticket, querido Dadai. Aqui botaram de novo. Convido a senhora Fátima Facuri, presidente da ABO, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. Convido o senhor Doreni Caramori Júnior, representante do setor de eventos, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP, esse gigante. Tem algum erro aqui que colocou duas vezes o Munir. Será que está faltando alguém ou tem gente? Começando, portanto, agora essa sessão solene que homenageia um ano da lei que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, por causa da pandemia. Então, um setor que mais sofreu no país com falta de recursos, porque precisou de parar, e aí esse programa ajudou na recuperação e tem ajudado na recuperação do segmento. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que é líder do PSB aqui na Câmara, é quem está conduzindo a sessão. Foi um requerimento dele para esse evento hoje, essa sessão solene. Obrigado pela presença, querido deputado. Convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido todos para assistir ao vídeo institucional. O setor de eventos e turismo beirou o colapso. É o pior momento da pandemia no nosso país. Porque o setor de eventos registrou um prejuízo de 270 bilhões de reais com a pandemia no ano passado, hein? Mas tivemos perseverança e representatividade. E graças a essa representatividade, o setor de eventos e turismo foi o único que conquistou uma lei própria de proteção para os efeitos da crise. E esta lei trouxe resultados. A Lei Geral do PERSE gerou impactos e trouxe retornos econômicos e sociais. 293 mil novas vagas de emprego. 15% dos empregos formais foram criados no setor de eventos e turismo. São 3,2% mais empregos do que antes da pandemia. Refinanciamento de dívidas, recuperação de 20 bilhões para a União. Crescimento da economia, 11,1% de crescimento do PIB do setor, 4 vezes mais que o PIB nacional, e uma estimativa de consumo de 101 bilhões de reais. Obrigada, senhoras e senhores parlamentares. O PERSE apoiou o setor de eventos e turismo e trouxe crescimento e desenvolvimento para o país. Uma correalização ABRAP, Resorts Brasil, Adibra e Sindipate. O setor de eventos. Vamos agora ler o discurso do presidente desta casa, do presidente Arthur Lira, a quem eu quero fazer o registro de agradecimento por tudo que foi feito em relação ao PES, por sua luta, por sua compreensão. Ele não foi importante, ele foi decisivo. Se hoje a gente está aqui celebrando um ano do PES, do Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, é porque o presidente Arthur Lira demonstrou compromisso com o nosso setor. Ele, assim que assumiu a presidência da Câmara, ele honrou sua palavra e o primeiro projeto que ele submeteu ao plenário desta casa foi o PES. Eu não posso deixar aqui de agradecer e pedir aqui a todos vocês uma salva de palmas para o presidente Arthur Lira. O senhor presidente Arthur Lira pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores, iniciamos dando
as boas-vindas a todos os presentes. Sintam-se muito bem acolhidos na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo Brasileiro. Hoje temos a honra de reunir em sessão solene para felicitar o setor de eventos do Brasil pelo primeiro ano de vigência da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021. Uma norma fundamental para socorrer o setor em meio às graves dificuldades provenientes da pandemia do novo coronavírus. Antes de tudo, é justo mencionar o nome do deputado Felipe Carreiras, do Partido Socialista Brasileiro de Pernambuco. Como proponente desta solenidade, ele presta a esta casa ensejo de debater os efeitos do referido diploma legal e a situação atual do setor de eventos. A pandemia de Covid-19 afetou, em maior ou menor grau, quase todos os aspectos da vida em sociedade. O setor de serviços, em especial, padeceu profundamente com medidas de isolamento adotadas durante certas fases da epidemia. No campo dos serviços, alguns segmentos foram mais pesadamente prejudicados, alguns tendo sido completamente paralisados durante a maior parte da duração da pandemia. Entre estes, o setor de eventos. Foi ponderando estas circunstâncias que o Parlamento brasileiro entendeu necessário instituir compensações pelas graves perdas do setor de eventos e, assim, contribuir para a sobrevivência deste importante segmento econômico, responsável pela geração de milhões de empregos em todo o país. A Lei nº 14.148 foi fruto da movimentação e articulação dos empreendedores e trabalhadores que convenceram seus mandatários do mérito e da urgência da matéria. Não foi o processo legislativo que resultou a sua edição. Merecem menção os esforços dos autores do projeto de lei número 5.638 de 2020, encabeçados pelo deputado Felipe Carreiras e da relatora da Câmara, deputada Renata Abreu. É lícito afirmar que a tramitação do projeto deu testemunho da boa saúde dos freios e contrapesos do sistema republicano brasileiro, exaltados pela Constituição Federal, no que toca ao exercício das competências legiferantes próprias aos poderes legislativo e executivo. Fundamentado em suas atribuições constitucionais, o presidente da República vetou partes do projeto de lei. Já o Congresso Nacional, após difíceis discussões e conciliações, inclusive com o Executivo, coube rejeitar o veto por julgar que os dispositivos vetados eram essenciais aos fins colimados pela proposição. Gostaríamos de concluir nossa breve intervenção com agradecimentos a todos os trabalhadores e empresários brasileiros do ramo de eventos que, com grande coragem e firmeza, conseguiram perseverar e manter o rumo em meio à grave crise sanitária que atingiu o mundo a partir de 2020 e perdurou com mais intensidade durante mais de 3 anos. Muito obrigado, presidente Arthur Lira. Vamos conceder a palavra para o senhor Munir Calaça, representante do setor de parques e diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva. Então, depois da leitura do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, agora os convidados vão falar. Agora a gente vai acompanhar Munir Calaça, que é do setor de parques. A Deus todo poder, honra e glória. Amém.
Boa tarde, senhoras e senhores, deputados e senadores aqui presentes. Primeiramente, gostaria de saudar o deputado Felipe Carreiras, idealizador dessa sessão solene e também autor do PL 5638, projeto de lei que viria a se tornar o maior incentivo para o turismo nacional, o PL da Lei do PERSE. Minha salva de palmas inicial para essa enorme iniciativa. Saudar também as associações aqui presentes, a DIBRA, Resorts Brasil, Sindepat, Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, FOB, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, e tantas outras que compõem o G20+, o BRAF, a BEOC, a ABRAP. Obrigado pela parceria durante bons meses de trabalho e pela presença de todos os senhores aqui e senhoras. É com muito orgulho que subo nessa tribuna no dia de hoje para falar como representante da indústria de parques e atrações turísticas do Brasil. A indústria de parques no Brasil está em amplo crescimento. Estamos vendo o alvorecer de diversos empreendimentos se consolidando em todo o solo nacional. Na capital de São Paulo, vimos a inauguração da Roda Rico, a maior roda gigante da América do Sul, atrativo turístico que já se tornou um cartão postal para a cidade. E também vamos na inauguração do Lagoon Beach, do Parque Aquático Wet n Wild, que se encontra no primeiro distrito turístico do Brasil, o Distrito Turístico Serra Azul. E ainda em São Paulo, a inauguração do Espaço Atlântica, do Magic City, Parque Aquático em Suzano, um parque em expansão, com novos toboáguas e áreas exclusivas para os turistas. Em Santa Catarina, o Beto Carreiro World, o maior parque aquático da América Latina, e que nesse ano completará 32 anos de história, está lançando a área NERF Mania, uma área temática inovadora. Além disso, no Rio de Janeiro, o grupo ITER, grupo que administra o Bom Dia, o Pão de Açúcar, lançará a tirolesa mais radical da América Latina, com 750 metros, ligando o Pão de Açúcar e o Morro da Urca. No Ceará, o Beach Park, com seu Tobo Music, trouxe o primeiro toboágua musical no mix de cores e sensações, com a presença do nosso maior DJ, Alok. E não poderia deixar de mencionar, no meu estado de Goiás, que lançamos Tubilhados, um toboágua inovador, que a pessoa tem várias experiências na descida, um projeto de engenharia complexo e muito bem estruturado para proporcionar o melhor para os nossos turistas. Investimento de 31 milhões de reais. Sem contar os inúmeros projetos que existem em Canela, Gramado, com a Vila da Mônica, recém-inaugurado, o NBA Park, a ser aberto em breve. Enfim, senhores e senhoras deputados e senadores, são diversos projetos nos 4 cantos desse país. Estamos falando da construção e da ampliação da indústria da alegria, da indústria da diversão, onde o nosso único propósito é gerar experiências seguras e lembranças memoráveis para os nossos visitantes. E com isso, levamos milhares de visitantes a diversos destinos, levando desenvolvimento econômico e social, induzindo uma outra cadeia de prestadores de serviço. Temos muito orgulho disso. Além disso, temos muito orgulho de ter conseguido avançar com a nossa contribuição para o turismo nacional, sobrevivendo ao momento mais crítico da nossa história, através do incentivo da Lei do PERSE. Sem o PERSE, de autoria do nosso amigo deputado Felipe Carreiras, e que teve a participação fundamental dos deputados Eduardo Bismarck, Renata Abreu, senador Efraim, senadora Daniela Ribeiro e tantos outros líderes e amigos, não teria sido possível que a indústria do turismo tivesse avançado tanto em tão pouco tempo.
Saímos da beira da falência para a recuperação e agora podemos viver a retomada, nesse momento de otimismo que o turismo brasileiro vem vivendo. A pandemia nos trouxe muita dor, muita apreensão, mas também nos trouxe a perseverança de continuar lutando pelo setor, de continuar buscando sorriso das pessoas. O incentivo da lei do PERSE foi revertido na sobrevivência do setor durante a pandemia e também serviu de um grande indutor de impulsionamento do turismo nacional. Respondemos a esses incentivos, mantendo as nossas operações ativas. No nosso caso, nós preservamos 57% dos empregos e já recontratamos todas aquelas pessoas demitidas. Investimos em melhoria, ampliação e o resultado pode ser claramente medido. Participação expressiva do turismo no crescimento do PIB brasileiro. Por conta disso, gostaria de agradecer vocês, parlamentares, por todo o esforço. Hoje vemos que a perseverança de todos valeu a pena. Hoje vemos que a nossa união está trazendo o futuro que queremos. Em meu nome e do Sindepate, o nosso muito obrigado. Muito bem, senhor Munir. Passo agora a palavra para a senhora Ana Maria Bizelli, representante do setor hoteleiro e presidente executiva da Resort Brasil. Boa tarde a todos e a todas, senhores deputados, senhores senadores, associados, associações parceiras. Com grande satisfação que participo dessa sessão solene para celebrar vidas. No final, é isso que a gente veio fazer aqui. O aniversário do PERSE, ele merece realmente ser celebrado. Graças a essa lei, mais de 7 milhões de brasileiros puderam seguir empregados, alimentando suas famílias de esperança e, consequentemente, impactando mais de 20 milhões de brasileiros. Ao cumprimentar o deputado Felipe Carreiras, cumprimento e agradeço a todos os parlamentares pela energia dedicada para que o PERSE se tornasse uma realidade. Cumprimento também o senhor Doreni Caramori, em nome do nosso setor produtivo, que foi um grande líder nessa jornada. Ao sintetizar o que representou realmente essa jornada, procurei organizar a reflexão com foco em 3 momentos especiais: o ponto de partida, as descobertas ao caminhar e o alcance do objetivo. Sobre o ponto de partida, podemos afirmar que foi bastante desafiador, repleto de obstáculos e quase não houve a largada. A resiliência e a perseverança do nosso setor, e especialmente de líderes incansáveis nesse movimento, foram fundamentais para que a largada realmente acontecesse. Muitas portas foram fechadas durante esse momento, com frases que nos desanimavam, como, por exemplo, a solução para este setor, neste momento, é a nova lei da falência, por exemplo. Mas outras portas se abriram a partir da criatividade e da perseverança de muitos que dedicaram a melhor energia para que chegássemos até aqui. E a primeira e principal porta que se abriu foi a do Congresso Nacional, que nos acolheu, desempenhando de maneira exemplar a função de representantes da população e dos estados, reconhecendo a importância da atividade turística e dos eventos em nosso país. Sobre as descobertas ao caminhar. Ao percorrer essa jornada, descobrimos pessoas engajadas, intensas alianças e novas forças. Uma grata surpresa neste caminhar é que uma das fraquezas do setor de turismo e eventos pode realmente ser convertida em uma potente força. A pulverização do nosso setor, que tradicionalmente nos divide e nos enfraquece, demonstrou por meio do PERSE
seu verdadeiro potencial. Ao estar em todos os segmentos lutando por um objetivo comum e conduzindo a energia para a mesma direção, um movimento coletivo e colaborativo emergiu e, assim, fomos capazes de demonstrar a todo o Congresso Nacional e ao governo federal o impacto positivo para o país ao manter esse setor vivo e ativo. Enfim, o alcance do objetivo, a tão esperada Lei 14.148. Sabemos que o dia a dia no Congresso é desafiador, repleto de difíceis escolhas. Queremos aqui dividir a boa notícia com os senhores e senhoras que a escolha que fizeram há um ano teve um alcance muito superior às empresas diretamente contempladas nessa lei, com impacto na economia como um todo, atingindo diretamente as 5 regiões do país e cidades de todos os portes. Certamente, o senhor Doreli Caramori irá compartilhar, no vídeo também nós pudemos verificar os detalhes sobre esses resultados do programa, mas quero aqui dividir alguns resultados relacionados ao segmento que represento, a hotelaria. Graças ao PERSE, o segmento hoteleiro manteve empregados direta ou indiretamente, os mais de 1 milhão de colaboradores vinculados às operações e tem absorvido parte significativa da mão de obra disponível no mercado e dos jovens em formação. Graças ao PERSE, o segmento hoteleiro manteve a maior parte da oferta hoteleira, os ativos imobilizados, em funcionamento e com esperança de conseguir um dia recuperar os prejuízos acumulados e voltar a investir e modernizar seus produtos. Graças ao PERSE, municípios que dependem totalmente do turismo seguem em funcionamento a partir das contribuições dos empreendimentos hoteleiros existentes, como exemplo, os resorts. Por fim, agradecemos aos parlamentares e ao governo federal pela sensibilidade em manter este setor vivo. Sabemos que o caminho da recuperação do setor ainda é longo, mas estamos seguros de que o alcance dessa medida será cada vez mais intensificado pelo efeito multiplicador dessa atividade econômica e pelo potencial turístico a ser explorado em nosso país. Vamos com eventos e turismo. Obrigada. Muito bem, Ana. Eu passo agora... a palavra para o senhor Waldner Bernardo de Oliveira, conhecido como Dadai, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, ao amigo deputado Felipe Carreiras, todos os componentes da mesa, senadores e deputados aqui presentes, meus colegas, é muito importante a gente frisar o que aconteceu com o setor de entretenimento. Um setor que foi o primeiro a parar e o último a voltar. O PERSE, ele não vem só como um programa de desoneração fiscal. O PERSE, ele tenta repor um pouco do que esse setor perdeu. Setor esse, minha gente, que quando atua de forma agregada, impacta uma centena de quinais. Setor esse que impacta a indústria do vestuário, por exemplo, que impulsiona o turismo. O setor de entretenimento, ele é a ponta de um grande iceberg. Ele, quando acontece nas suas mais variáveis situações, ele movimenta uma cadeia e gera empregos, como foi mostrado, de uma forma que muitas vezes a gente não tem a noção do que é o setor de entretenimento. Particularmente, eu como empresário do setor, tive a oportunidade, e deixo aqui o meu depoimento, de ser beneficiado pela lei do PERSE. Nós conseguimos, via Pronamp, via Abrap e via Caixa Econômica Federal, ser contemplados com a verba carimbada para as nossas empresas e mantivemos o nosso quadro funcional.
quanto de nós aqui, empresários do setor, não perderam seus funcionários por uma condição de não poder mantê-los. Então, o PES ele não é só uma desoneração, ele é uma reposição de um setor que, pelo bem comum, pelo bem da sociedade, teve que parar. É muito importante que tudo que possa ser feito por essa casa, por setor de entretenimento, seja visto como benéfico para a economia. Nós temos números hoje que mostram que quando o nosso setor atua de forma agregada, ele só perde para o agronegócio. Tal é o impacto que o nosso setor traz na economia. Então, deixo aqui, caros deputados, caros senadores, esse depoimento de um pequeno empresário que, obviamente, como toda a categoria, sofreu muito, mas que não tem dúvida que os senhores vão olhar com outros olhos para o setor de entretenimento no pós-pandemia. Podem ter certeza absoluta da nossa importância para a economia. Muito obrigado. Muito bem, Dadai. Eu passo agora a palavra para a senhora Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos. ABEOC. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado Felipe Carreiras, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Em nome também do deputado Mercinho, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, demais deputados e senadores. Aos meus amigos, guerreiros, produtores, organizadores e promotores de eventos. Na verdade, eu não estou nem muito preparada para falar, né? Mas, atendendo um pedido do Oreni, quer dizer, eu só atendo o pedido do Oreni. Lembro bem quando o Oreni me ligou, na época da pandemia, e se apresentando e dizendo que era importante essa adesão de outras entidades e outras associações, e junto nós fomos, né? Ele foi me carregando, a ABEOC, a ABRAP liderando o projeto do PERSE, e a ABEOC foi junto, e além de toda a conquista do PERSE para o nosso setor de feiras de negócios, congressos internacionais e eventos técnicos científicos, na verdade, essa união foi o que foi mais importante para nós, né? A construção do G20, as entidades unidas, deputado Felipe Carreiras, muito mais do que a lei, foi a gente entender o nosso tamanho, o nosso mercado, os setores, né? As entidades se uniram e foram realmente buscar quem somos e os nossos números. Porque a gente sabe, nós empresários sabemos que a nossa dor, o que nós sentimos realmente, né? Não quero ser repetitiva, a pandemia foi muito ruim. Nós fomos, sim, o setor que primeiro parou e o que último voltou. E nós sabemos a importância que é a retomada. E uma das coisas também que eu queria colocar foi que, além, quando a gente escuta, né, pode ser que mude, talvez o PERSE demore menos, não serão 5 anos, vamos diminuir. É importante que todas as autoridades e deputados saibam que as empresas pegaram empréstimo numa taxa Selic alta e que nós precisamos ainda desse planejamento do PERSE. Ele precisa que seja duradouro e que nós consigamos, além das nossas perdas, pagar os empréstimos. Muitos empresários, inclusive não só do nosso setor de eventos, mas a hotelaria, tem um passivo grande, inclusive do empréstimo. Então, o PERSE foi muito importante para a gente, precisa, né, ter sua continuidade e que nós juntos, todos nós juntos, consigamos realmente voltarmos os números que nós tínhamos antes. A gente escuta, nós aqui, aí falando aqui para os nossos empresários, nossos amigos, o setor voltou com muita força, nossa, a retomada foi maravilhosa, mas não é assim. Nós sabemos que os insumos aumentaram, nós tivemos custos altos, sim, tanto de equipamentos, quanto de montadores e as empresas de serviços, e a gente precisa dessa recuperação. Então, é muito importante que o PERSE continue e que nós tenhamos mais incentivos. Doreni, eu queria, em seu nome, agradecer, cumprimentar todos vocês e te agradecer, viu? Você é um grande líder, um grande guerreiro e um grande amigo. Muito obrigada. É isso, gente.
Muito bem, Fátima. Eu passo agora a palavra para o querido deputado Messinho Lucena. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar ao meu amigo deputado Felipe Carreiras, propositor desse momento tão especial aqui na nossa Câmara Federal, a todos aqui presentes de associações, de entidades que estão ligadas ao setor de eventos, de hotelaria, de turismo, as autoridades aqui presentes também, a minha saudação. Queria dizer que sou lisonjeado, estou muito lisonjeado de estar participando desse momento, até mesmo porque poucos de vocês conhecem, mas Felipe sabe, Dorene sabe, a minha origem é da iniciativa privada. É a primeira vez que eu estou ocupando o cargo como deputado federal. Fui candidato na última eleição e graças ao povo da Paraíba e a Deus, hoje eu estou aqui podendo representá-los com muita honra e com muito orgulho. Mas conheço bem a realidade do setor. Faz mais de 20 anos que eu trabalho no setor do entretenimento. A minha origem começou lá na Paraíba, fazendo grandes festivais, como o Festiverão Paraíba. Fui proprietário da casa de eventos chamada Domus Hall, na capital João Pessoa, do Louvina Bar Restaurante, da Expocrato no Ceará e de vários outros eventos que a gente construiu e conseguiu fazer durante todo esse tempo. E vivenciei junto com vocês as dores e o sofrimento naquele momento tão difícil do país que foi a pandemia. E aqui eu quero fazer um registro muito especial. Eu sei que a construção do PES, as conquistas que vieram através do PES, foi conduzida por diversas mãos, por diversas pessoas. Mas aqui eu quero fazer uma homenagem especial ao meu amigo Doreni, que foi ele que persistiu, foi um lutador, abdicou de momentos, muitas vezes, para cuidar do seu próprio negócio, para cuidar dos nossos negócios, para cuidar das famílias de que vivem dos nossos negócios. E aqui, Doreni, eu não podia deixar de fazer essa homenagem especial a você. Me lembro muito quando você ligou para mim, naquele momento inicial, atrás de arregimentar cada vez mais apoiadores, amigos aqui no Congresso, fazer um registro. Eu sou a primeira vez como deputado federal, mas conheço um pouco os bastidores da política, porque sou oriundo de uma família de políticos da Paraíba. Mas naquele momento, Doreni, na sua vontade de fazer a coisa acontecer, de dar o start e as coisas se concretizarem, como hoje a gente está aqui comemorando um ano, ele me ligou dizendo: Messinho, a gente precisa dos deputados da Paraíba para que a gente possa encampar essa luta. E por coincidência divina ou não, naquele momento nós tínhamos 4 deputados federais da Paraíba que eram líderes aqui no Congresso. O deputado que hoje é senador Efraim Moraes, que foi um grande defensor, o deputado federal Hugo Mota, que era líder do Republicanos, o deputado federal Aguinaldo, que era líder da minoria, o deputado federal Wellington Roberto, que era líder do PL, e todos esses, de prontidão, se colocaram à disposição para ajudar. Da mesma forma, quando ele me ligou, perguntando quem era a senadora Daniela Ribeiro, porque ela seria a relatora, e ela era paraibana. Aí eu disse: se ela for relatora, é joia para a gente, porque ela é uma mulher arretada, é uma mulher que, quando ela está convencida de que as coisas são em prol da maioria, em prol de uma luta que seja verdadeira, ela vai até o fim, e assim ela foi junto com a gente também. E aqui eu faço um agradecimento especial à senadora Daniela, aos deputados federais da Paraíba, mas a todos os deputados federais, como bem falaram aqui, o Congresso Nacional abraçou. E você, Felipe, foi o condutor também que conduziu toda essa luta aqui. Parabéns também a você, porque eu sei também que você é um conhecedor do evento, que viveu na pele junto com nós. Então, gente, pode ter certeza, hoje eu estou desse lado, mas sei muito bem a realidade, sei da capilaridade que existe no nosso setor, que muitas vezes poderia parecer desunião, mas que mostrou realmente a nossa força nesse momento. Sei da força que nós temos, como se falou aqui, na quantidade de quinais existentes que dependem ou que muitas vezes sobrevivem também da força do entretenimento. E aí vai do vestiário, vai do salão de beleza, vai de várias e várias pessoas que necessitam do que o nosso setor esteja vivo e pujante para que a gente possa alimentar ainda mais uma cadeia produtiva, uma cadeia e um ciclo virtuoso da economia do nosso país. Então, gente, fico muito feliz de estar aqui presente. Pode ter certeza, Felipe, aqui você,
além de ter um promotor de eventos na veia, você também agora conta com um deputado federal para a gente estar sempre nessa luta. Como falaram, a bancada do entretenimento, a bancada do setor de eventos cada vez está mais forte, mais unida, assim como existem os setores na economia do nosso país que são importantes, como o agro, como a construção civil. O setor do entretenimento é muito importante também, até mesmo porque muitas vezes governos estendem tapetes vermelhos para receber grandes indústrias, para dar benefícios, para dizer que vai gerar 1.000 empregos, onde 1.000 empregos se gera dentro de um bairro, na minha querida João Pessoa, com o setor de entretenimento. É a casinha de recepção, é um bar e um restaurante que toca um voz e um violão, é o setor que produz o som, a iluminação, a estrutura. Tudo isso são empregos gerados num pequeno bairro da minha cidade, que muitas vezes indústrias são atendidas e não gera a quantidade de emprego que a gente gera. Então, pode contar comigo agora, uma bancada que também tem reforço de pessoas importantes que não puderam estar aqui presentes, mas deixou o abraço, estará presente amanhã, como Paulinho Freire, do Rio Grande do Norte, como Yuri do Paredão do Ceará, também amigo nosso do setor de entretenimento. Podem contar comigo, Felipe, pode contar comigo, setor, que a gente vai estar junto em prol de muitas melhorias para o nosso setor, porque é justo e a gente precisa estar unido nessa batalha, que assim a gente vai continuar travando. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito bem, querido deputado Messinho, obrigado por tudo, por seu engajamento. A gente fica feliz de tê-lo nessa legislatura e, de fato, a gente agora tem uma bancada com cerca de 5 parlamentares e você não só é um brilhante parlamentar, mas é um conhecedor das dores do nosso setor. Eu passo agora a palavra para o nosso querido presidente Doreni Caramori Júnior, que, sem sombra de dúvidas, é o grande baluarte dessa nossa conquista. E agora, Doreni, está com você a palavra para fazer o discurso em nome da ABRAP, do setor turístico, de cinema, de todos os setores artísticos e, obviamente, de eventos. Com a palavra, Dorani. Bom, boa tarde a todos. Quero fazer uma saudação inicial ao presidente da casa, que mandou essa honrosa mensagem abrindo a sessão. Dizer que Arthur é, sem dúvida nenhuma, talvez um dos políticos mais cumpridores de compromisso que eu conheci nessa trajetória. Não poderia deixar de citar isso, especialmente no ano de comemoração do PERSE, uma vez que o PERSE foi a primeira urgência que o Arthur pautou logo depois de eleito e nunca falhou em todos os encaminhamentos que foram combinados e sugeridos junto às lideranças. Então, certamente estará registrado no vídeo e nos registros dessa casa, e nosso agradecimento ao estadista Arthur Lira, nosso presidente da casa. Quero fazer uma saudação ao Felipe, que essa vida aí de associativismo acabou me dando de amigo, né? Um grande amigo. Se há o PERSE, naturalmente, só existe porque houve o deputado que emprestou seu mandato para não só escrever o projeto, que ele é o autor do projeto, mas também para gestionar todos os 2 anos de tramitação do projeto. E em seu nome, Felipe, quero fazer uma saudação a todos os parlamentares que tiveram a mesma característica, né, de botar o projeto braço a braço, ligar para o colega, pedir assinatura, marcar audiência, ir para cima do executivo, discutir e pedir destaque na derrubada do veto e destaque nas emendas, e enfim, então, deputada Daniela, deputada Renata, senadora Daniela, os demais deputados da bancada do turismo, todos, Herculano, Efraim, que era deputado, Eduardo Bismarck, né, as lideranças aí que acabaram construindo um apoiamento, mesmo sem ser do setor, deputado Ricardo Silva, enfim, um conjunto grande de parlamentares. Então, em seu nome, Felipe, quero saudar a todos eles. Em nome do meu querido amigo Mercinho, que até outro dia estava aqui nos assentos da ABRAP, agora, felizmente, está aqui nos assentos do Parlamento. Eu ia contar essa história, ele já contou
mas é fato, assim, né? As duas vezes bastante angustiados. Uma precisava das assinaturas para o requerimento de urgência e, de fato, os líderes, né? Na época, Hugo Mota, só a assinatura dele valia, se eu não me engano, 130 assinaturas, alguma coisa assim, porque era líder de um bloco, né? Ele foi o sucessor do líder do bloco do Arthur. E também a segunda vez, quando Rodrigo nomeou a senadora Daniela como relatora no Senado, e a gente não a conhecia. E antes dela saber que ela seria relatora, o Mercinho já tinha marcado a reunião dela conosco online. Eu fiz a reunião online aqui dentro dessa casa, e ela, no primeiro momento, já nos apoiou. Amanhã estará conosco, pediu desculpas por não conseguir estar aí hoje. Então, a saudação, Mercinho, em seu nome. Quero saudar todos os 513 parlamentares, porque o PERSE foi votado e aprovado por unanimidade nessa casa 2 vezes, no Senado mais uma vez, por parlamentares de governo, de oposição, de extremo, de centro, né? Eu acho que isso, num evento de comemoração dentro dessa casa, a gente deve agradecer a todos. Saudar a minha querida Ana e o Muniz, em nome de quem quero saudar todas as entidades do trade turístico, do G20. Vocês foram protagonistas aí no primeiro momento dessa simbiose aí de eventos e turismo, e hoje tudo é eventos e também tudo é turismo, e nós estamos juntos nessa caminhada e conseguimos dar uma solução para ambos os setores. Então, muito obrigado, Ana, Muniz, todas as demais entidades, Sindepat, FOB, enfim, as de agenciamento, todas as entidades que de alguma forma fizeram parte aí dessa grande simbiose entre os setores, que na verdade é um grande único setor. Saudar minha querida Fátima, em nome de quem quero saudar todo o trade de eventos, né, e as entidades aí do setor, Presenta, Abrafestas, que aqui está, o Brace, que aqui está, e as demais entidades que aqui não estão, mas que também, de certa forma, vieram aí sobre a nossa liderança, num apoiamento constante e efetivo. E a Fátima, como bem disse aqui, também se antecipou e ia contar essa história, foi a primeira delas. Eu disse, Fátima, precisamos trazer as outras entidades. Não, Dorinei, eu vou falando com elas enquanto você vai aí no parlamento, e, de fato, a gente conseguiu construir uma grande frente das entidades. Obrigado, Fátima, obrigado a todos os presidentes das demais entidades que aqui estão hoje, junto conosco, comemorando esse 1 ano de UPERSE na sua efetividade. E quero fazer uma saudação ao Dadai, meu companheiro de ABRAP, e em nome dele eu queria saudar, na minha opinião, aquelas pessoas que, assim, além dos parlamentares, é claro, foram as mais importantes nesse processo, que são os empresários, os empreendedores, né? Porque no final das contas a gente lidera as instituições, mas elas não fazem sentido se os empreendedores não estiverem junto. E eu fico muito feliz que o nosso quórum hoje já está grande, amanhã vai estar ainda maior, com uma série de pessoas que deixaram as suas empresas, que deixaram as suas famílias e que estão aqui voluntariamente nos ajudando a apresentar os resultados desse programa e garantir a manutenção desse programa pelos próximos 4 anos. Sem você, empreendedores, nada faz sentido. E o Dadai teve aqui a oportunidade de contar um pouquinho da realidade de um pequeno empreendedor que usou um dos benefícios do PERSE, né? Foram tantos, e essa é a realidade, né? A gente trabalhou, foi para isso, para manter os empreendedores vivos e eles poderem manter os empregos vivos, né? E hoje o nosso setor continua vivo por causa dos empreendedores e dos empregos. Saudar a deputada Lídice da Mata, que adentrou o plenário aí. Seja bem-vinda, deputada. E aí, senhores, depois de saudar a todos, né, eu tinha o desejo de fazer uma passada assim sobre todo o histórico do PERSE, mas vou me prender a alguns pontos usando o bom exemplo da Ana. O primeiro ponto é registrar aqui nessa casa a importância do parlamento como grande equilíbrio da democracia. E esse tema que virou tão em voga, eu tive a oportunidade de sentir na pele lá em 2020, quando, depois de muitas tentativas de tratativa com o governo federal e muitas derrotas nessas tentativas, né, o governo não entendia o porquê um setor tinha que ter um tratamento diferenciado, e o parlamento estendeu a mão com a sensibilidade que é característica dessa casa, que é uma casa de 503 deputados, e a casa irmã de 81 senadores, são pessoas que convivem no dia a dia conosco, não ficam dentro de gabinete, e com essa sensibilidade conseguiram ouvir o clamor de um setor que estava fechado em nome da saúde e da coletividade. O Dadai trouxe um termo que eu repito: o PERSE não é um programa de competitividade setorial.
O PERSE é um programa de redução dos drásticos impactos que a pandemia teve na vida de um setor econômico que foi paralisado às suas custas em nome da saúde da coletividade. E o Estado brasileiro, então, estende a mão a esse setor, dizendo, olha, vocês pararam para garantir a saúde de todos e nós, coletividade, vamos de alguma forma minimizar os impactos nessa indústria. Então, o primeiro registro que eu queria fazer é da importância do parlamento. Só o parlamento, com a sua sensibilidade, é que conseguiu estender a mão para o setor e construir um programa genuinamente construído nessa casa. Aliás, não haveria lugar melhor para a gente comemorar um ano do PERSE na integralidade do que o plenário desta casa, onde o programa nasceu, onde os debates foram feitos, onde a gente recebeu o apoiamento dos parlamentares, de modo que essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Eu aprendi nesse processo a importância do parlamento e hoje sou um defensor dessa casa como grande bastião de equilíbrio, de ouvir as pessoas, da democracia brasileira e tal, e a gente foi prova viva disso muito antes desse tema entrar em debate, né, que hoje é um grande tema de debate nacional. Segundo ponto, evidenciar alguns momentos que, na minha opinião, foram especiais. Assim. O primeiro deles foi maio de 21, quando a gente conseguiu aprovar o PERSE, não na sua integralidade, mas que trouxe um grande número de benefícios, desde a gestão dos cancelamentos e transferências dos eventos, passando pelo crédito, como bem disse o Dadai, 5 bilhões de reais em crédito para 19 mil micro e pequenas empresas que tiveram acesso ao Pronamp, só porque eram do setor de eventos, porque não conseguiriam acessar, uma vez que os bancos queriam ver os documentos e o setor não tinha como apresentar faturamento porque estava 2 anos parado. E os parlamentos, então, dentro do PERSE, carimbou o 20% para o setor de eventos, e aí os bancos acabaram tendo que emprestar mesmo sem o registro do faturamento. Mas o principal ponto dessa lei aprovada em maio, né, ainda não na sua integralidade, e aí quero trazer, foi a criação do maior programa de transação fiscal que o Brasil conheceu, dito pelos técnicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O PERSE gerou, em recuperação de divisas para a União, 20 bilhões de reais que estavam perdidos e que só foram reinseridos e recuperados pelos cofres da União por causa do programa de transação fiscal prevista na Lei 14.148, Lei Geral do PERSE. Antecipadamente, o programa gerou as receitas que depois serão necessárias para a desoneração fiscal. Naturalmente, o programa gerou um endividamento, né, seja de eventos, de crédito ou de tributos, e que seriam sustentados por uma pilastra, que era a pilastra da desoneração fiscal. Infelizmente, ela foi vetada pelo governo federal, numa tentativa de construção de algo semelhante que não aconteceu, e o parlamento novamente foi chamado a ter sensibilidade e derrubar o veto presidencial, e em conjunto com o próprio governo, à época, optaram que a melhor forma e a mais rápida era, de fato, derrubar o veto e a gente poder ter o PERSE na sua integralidade. E a partir daquele momento, portanto, o setor passou a ter condição de fazer frente a todo o endividamento acumulado durante os 2 anos parado de pandemia. Portanto, eu repito, porque nunca é demais, o PERSE não é um programa de competitividade setorial, onde você dá uma muleta a um setor que não tem condição de competir. O PERSE é um programa de restituição das grandes e enormes perdas que esse setor teve por ficar parado 2 anos em nome da saúde da coletividade. E aí, logicamente, em março, então, há 1 ano atrás, no dia 17 de março, nesta casa, sob a liderança do Congresso Nacional, numa sessão conjunta entre as duas casas, a gente conseguiu, portanto, a derrubada do veto e a garantia da condição dos setores de eventos e turismo fazer frente às dívidas acumuladas durante a pandemia, e hoje, portanto, comemoramos o seu 1º ano. E para encerrar, quero trazer 2 números
que no vídeo eles acabam passando rápido e as pessoas não conseguem se atentar à relevância. Naturalmente, os dados oficiais, eles demoram a sair. Então, a gente ainda não tem tantos dados sobre o PERSE, mas a gente, no dia a dia, já consegue reconhecer a importância. Tenho certeza que cada um dos empresários que aqui estão, dos empreendedores, poderiam vir aqui contar como o PERSE foi importante na sua empresa, né? Mas já há dados oficiais que atestam que aquela tese que a gente sempre usou, que é nos deixe viver, que a gente voltará a contratar e voltará a gerar resultado para o país, é evidente, claro, e aconteceu. O primeiro deles, 15% de todos os novos empregos gerados no ano de 2022 vieram do hub do setor de eventos e turismo. 15%, quase 2 a cada 10 empregos que foram gerados no ano passado vieram desse hub, né? Que representa naturalmente muito menos do que 15% da economia. Portanto, a gente puxou as contratações formais de empregos para cima, certamente. Se há saldo líquido positivo de empregos em 2022, esse saldo foi puxado para cima e deve-se ao setor de eventos e turismo, que, por sua vez, só conseguiu fazer em função do PERSE. Portanto, resultado do PERSE. E o segundo dado é que, enquanto o Brasil cresce próximo de 3% no seu PIB, o setor de eventos cresce acima de 11%. Portanto, quase 4 vezes o percentual que o Brasil cresceu. Portanto, se o Brasil cresce 2,9%, boa parte desse crescimento também é decorrência do crescimento do setor de eventos, que só cresceu porque conseguiu ficar vivo durante a pandemia e conseguiu ter condição de pagar as suas dívidas e de reinvestir em função do PERSE. De modo que encerro aqui meu depoimento tendo a convicção de que esse parlamento fez o melhor que tinha para fazer, não só para o setor de eventos, para o Brasil. O setor de eventos sentiu esses primeiros anos. Daqui para frente, quem sentirá o benefício positivo é a economia brasileira, porque o setor de eventos continuará contratando, continuará gerando oportunidade, continuará gerando riquezas, e quem se beneficiará será a coletividade. O setor se doou pela coletividade, a coletividade estendeu a mão pelo setor, e agora o setor paga a conta dessa mão estendida pelo Estado brasileiro através do que sabe fazer de melhor, gerar riqueza e oportunidade. Vida longa ao parlamento, que seja sempre o canal de recepção desse clamor de setores, de segmentos, de estados, de municípios. Vida longa ao PERSE, que vai manter vivo o setor que vai puxar a economia do Brasil para cima nos próximos anos. Um abraço, até o ano que vem. Você está acompanhando com a gente aqui pela TV, na rádio, também na internet, essa sessão solene em homenagem ao primeiro ano do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Deputado Felipe Carreiras. Vim para cá, a gente fez o convite para ele ser deputado, quase dava certo, mas vai chegar a hora. Parabéns, Dorani, pelo pronunciamento. Eu queria registrar de forma muito especial a presença da querida deputada da nossa bancada do PSB, Lídice da Mata, a quem eu peço aqui uma salva de palmas. Lídice tem uma relação especial com o setor de eventos, com a cultura, é uma guerreira, foi prefeita de Salvador, senadora, deputada federal e também teve um papel decisivo na aprovação e na derrubada do veto. Lídice, a gente tem um orgulho muito grande de ter você em nossa bancada, de ter você como uma grande defensora, afinal de contas, uma baiana que conhece a importância da nossa cultura, da valorização da nossa cultura. Os baianos, eu quero aqui fazer um testemunho, tiveram um papel de muito protagonismo na luta, na aprovação, e tem tido um trabalho realmente diferenciado. Clínio e Ney, eu quero aqui fazer esse registro, e aqui eu aproveito para convidar, querida Lídice, para fazer parte da mesa e também o uso da palavra. Obrigado, Lídice.
Lídice da Mata, que é do PSB do estado da Bahia, vai falar daqui a pouquinho também nessa sessão solene. Vários representantes do setor de eventos já falaram, também teve o discurso do deputado Mercinho Lucena, que é do Progressistas da Paraíba. Lembrando que o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, é regulamentado pela Lei número 16.148 e foi aprovado lá em 2021, no momento em que os efeitos da pandemia de Covid-19 estavam muito fortes, e especialmente, né, atrapalhando muito esse setor, o setor de eventos, o setor de turismo, esse muito mais do que vários outros, e esse projeto que surgiu no Congresso Nacional acabou, através da Câmara dos Deputados, liderando esse debate, acabou gerando oportunidades para que o setor pudesse organizar uma retomada. E agora há pouco, no início, já foi apresentado aqui dados positivos, né, dos efeitos positivos do programa. Deputada Lídice da Mata. Presidente, deputado Felipe Carreiras, não estou acostumada a falar desse lado aqui, Felipe. Na verdade, eu acabei de chegar, vim para uma reunião e quando lembrei que tinha esta sessão solene, achei que era importante chegar aqui para homenagear todos vocês, mas principalmente para homenagear Felipe, que o deputado Felipe Carreiras é o líder da nossa bancada nesse momento. Quero saudar o senhor Munir Calaça, representante do setor de parques, diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva, senhora Ana Maria Bizelli, representante do setor hoteleiro, presidente executivo dos Resort Brasil, senhor Valdner Bernardo Oliveira, diretor da Associação Brasileira de Promotores de Evento, ABRAP, e proprietária da All Ticket, senhora Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, senhor Doreni Caramori Júnior, presidente da ABRAP, e deputado Mercinho Lucena. Perdoem a leitura, porque recebi agora a lista de presença da composição da mesa. Mas eu queria dizer, eu ouvi com muita atenção esse final do discurso, daquele que representou o setor aqui muito bem, e me inscrevi para falar, para destacar justamente o papel desta casa e o papel de Felipe. Há muitos momentos em que o povo brasileiro, os segmentos do povo brasileiro e até mesmo os segmentos empresariais tratam o Congresso Nacional ou a política ou os políticos como se fosse algo que fosse até desnecessário ao Brasil. Os ataques feitos ao Congresso, a ideia de que o político não trabalha, é um segmento privilegiado, corre muito na opinião pública. Mas num momento como esse, e num momento como a crise que nós vivemos da pandemia, Felipe, é que a gente tem oportunidade, ou teve a oportunidade de mostrar para o Brasil a utilidade desta casa. Todas as crises, elas geram oportunidade. E esta foi uma oportunidade gerada que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especialmente, e o Senado também, soube apresentar para o Brasil a sua utilidade, a sua preocupação, apesar das enormes divergências que nos traziam aqui como deputados e senadores, com ideologias e partidos diferentes, nós nos unimos e, num momento tão grave para o mundo e para o Brasil, nós primeiro fomos um dos primeiros parlamentos do mundo a funcionar de maneira virtual, demonstrando o nosso compromisso de manter essa casa aberta, a ouvir o povo brasileiro e a se colocar à disposição do governo para, junto com ele, assumir e administrar a crise que vivíamos. Depois, imediatamente, foi de iniciativa dessa casa o chamado orçamento de guerra, quando nós rompemos os limites para permitir àquele governo que pudesse usar do orçamento como fosse necessário
para garantir os investimentos na saúde do povo brasileiro. E a partir daí, conversando com cada um dos setores da população, nós fomos, pouco a pouco, fazendo uma legislação que pudesse socorrer a cada segmento da economia e, antes de todos eles, aqueles que mais precisavam, com a criação do Auxílio Brasil, com a criação daquele auxílio emergencial, né? Que foi amplamente discutido na casa, que saiu de um valor muito pequeno para chegar aos R$600, que hoje se consolida como o valor básico do Bolsa Família. E, a partir daí, fomos em cada segmento. Os segmentos que mais sofreram, todos eles receberam o olhar desta casa em uma lei específica para socorrê-lo. Se fosse das pequenas empresas, as médias empresas e mesmo a grande empresa, teve aqui discutida a sua forma de enfrentamento da crise. Mas o setor do turismo, o setor de eventos, o setor da cultura, foi aquele segmento que teve, no dia seguinte de definida a necessidade de paralisação das atividades, da maior parte das atividades do Brasil, aquele que primeiro parou e aquele que, por último, reiniciou as suas atividades. Portanto, com consequências óbvias negativas para a sustentação desse segmento. Na área da cultura, nós chegamos a realizar um amplo debate na vida cultural brasileira e saímos com a Lei Aldir Blanc I, que socorreu todo o setor da cultura do nosso país. O pequeno trabalhador da cultura, o fazedor de cultura do interior mais distante, aqueles das grandes cidades, teve um socorro emergencial com a Lei Aldir Blanc, que agora se consolida como uma política pública permanente no Brasil, juntamente com a Paulo Gustavo. E o setor de eventos teve aqui na casa, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que se destacou na organização dessa legislação, no trazer o debate desse setor para a casa, na discussão e articulação com todos os partidos, e eu tenho uma satisfação de dizer que ele foi o deputado Felipe Carreiras, que é do nosso partido há muitos anos e que foi e que hoje, talvez até como consequência dessa ação, é o líder da nossa bancada aqui na casa. Portanto, Felipe, eu não posso deixar de dar minha palavra de apoio, de reconhecimento a você, como líder da nossa bancada, pelo trabalho extraordinário que desenvolveu com o PERSE, e dizer que, se hoje o segmento está comemorando um ano, sem dúvida nenhuma, deve-se ao dever cumprido do Congresso Nacional, que teve em você um gigante na organização, no debate e na aprovação dessa matéria. Um grande abraço, muito obrigada. E a Bahia, claro, presente nisso, não posso deixar de registrar a participação de Clínio e de tantos outros companheiros da Bahia, da área de turismo e da área de eventos, que lutou muito para que nós chegássemos também aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida deputada Lídice da Mata, por todo o trabalho, por todo o engajamento, por todo o respeito à Bahia, sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala de cultura e de turismo, não tem como falar sobre a Bahia. Agora é a minha vez, eu vou falar lá da tribuna. O deputado Felipe Carreiras foi quem fez o requerimento para que essa sessão solene acontecesse hoje. Ele vai fazer o discurso, depois da deputada Lídice da Mata, e quem vai conduzir os trabalhos agora é o deputado Mercinho. Lembrando que a lei 14.148, de 3 de maio de 2021, foi desenhada como um pedido de socorro pelo setor de evento à Câmara dos Deputados, e aí acabou sendo, portanto, aprovada, e agora um ano de celebração. Deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Um discurso, mas eu preferi falar aqui com o coração. Eu quero fazer aqui os cumprimentos, inicialmente, o querido deputado Mercinho Lucena, que vem aqui ampliar
a base e a bancada do turismo, da cultura, do entretenimento, do setor de eventos, a querida deputada Lídice da Mata, que já era uma deputada muito aguerrida, trabalhadora, entusiasta. Cumprimentar vocês dois, cumprimentar o querido senhor Munique Calaça, senhora Ana Bizelli, o Dadai, o conterrâneo pernambucano, a querida Fátima Facuri, em nome dela eu cumprimento todos da ABEOC, o querido presidente Dorani Caramori. Eu queria, inicialmente, agradecer a todos que estão aqui, todos os produtores e produtoras de eventos que vieram de vários recantos do Brasil. Aqui está o Pedro Guimarães, da Apresenta Rio, que está fazendo 5 anos, Ricardo Dias, da Abra Festa. Aqui a gente não está falando só sobre evento e turismo, a gente fala inclusive sobre a Orla. Está aqui João Marcelo e Léo, da Orla Rio, o setor de cinemas, o setor de entretenimento em geral. Em tempos que a palavra gratidão adormece nos livros, eu quero aqui agradecer até quem não está aqui nesse momento, mas que talvez chegue lá na querida relatora e amiga, guerreira, deputada Renata Abreu, ao querido cearense Eduardo Bismarck, mais uma vez a querida baiana deputada Lídice da Mata, ao deputado e hoje senador Efraim Filho, a Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, ao querido deputado Ricardo Silva e ao presidente desta casa, Arthur Lira. Não foi fácil, a gente hoje está celebrando essa conquista histórica, mas teve gente que participou e gente que foi decisiva. E mais uma vez eu agradeço a esse cara arretado, que a gente diz assim no Nordeste, homem de palavra e que tem compromisso com o nosso setor, que eu tenho certeza que nunca o setor de eventos e turístico do nosso Brasil vai deixar de agradecer a Arthur Lira, porque esse projeto tem nome e sobrenome e Arthur foi um grande protagonista e eu nunca vou deixar de agradecer, porque a gente tem muito mais desafios e Arthur vai estar com a gente. Eu quero agradecer também, a gente teve em nosso destino, sempre ter mulher do lado da gente faz bem. E a relatora aqui na Câmara quis o destino que fosse a deputada Renata Abreu. Quis o destino sem a gente ter a oportunidade de escolher. O presidente Rodrigo Pacheco teve a felicidade de colocar com a gente a senadora Daniela Ribeiro. E ela trabalhou de uma forma surpreendente, uma profunda conhecedora de eventos e lutou bravamente para aprovar por unanimidade no Senado o PES, porque aqui na Câmara não foi unanimidade, teve 8 deputados que votaram contra. Lá no Senado foi unanimidade, então eu quero agradecer a senadora Daniela Ribeiro, querida amiga que virou hoje da ABRAP, do setor turístico, agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco também, que teve no lançamento da Frente Parlamentar da Cultura e do Entretenimento em meados de 2019. Agradecer também ao querido senador Eduardo Gomes, na época líder do Congresso Nacional, que foi um gigante. Eu não vou esquecer do senador Eduardo Gomes, lá do estado do Tocantins, que aqui eu mando um abraço. Lembrar também, como Dorani ilustrou, o PES, o setor de cultura e de entretenimento e de turismo, não teve cor, bandeira partidária. A gente teve o apoio do líder do governo, Ricardo Barros, e do líder da oposição, o querido deputado conterrâneo Volney Queiroz, que aqui eu faço o agradecimento. Agora, eu tenho que fazer um agradecimento para um cara que a gente está aqui em um ano celebrando a conquista de um projeto e a derrubada de veto, que era algo praticamente impossível. Quando se falava que o nosso setor, que sempre foi tratado com muito desrespeito, Lídice, a gente, é fácil talvez
está falando sobre essa conquista, mas eu queria aqui provocar cada um e cada uma que estão aqui. Eu podia falar de quem não está, de quem não se deu o trabalho de pegar um avião, um carro, um ônibus, mas eu quero falar de quem tem compromisso que está aqui. Ninguém acreditava que o PES viraria realidade. Após ele ser aprovado, poucos acreditaram, Ana, que ele viraria realidade. E agora ele foi construído com muito trabalho, com muito suor, com muita resiliência. Quantas e quantas vezes, Daniel Moraes, foi utilizada aqui a tribuna dessa casa para falar sobre o setor, que apesar de falar de alegria, tem muita gente séria por trás. São mais de 1 milhão de eventos corporativos, de casamento, de festa de 15 anos, de formaturas. É tanta e tanta gente de um Brasil que esses profissionais se tornavam invisíveis. E a gente teve um grande guerreiro que deixou de olhar muitas vezes para a sua família e na pandemia, quando tinha pouco parlamentar, botava máscara, muitas vezes tinha porta fechada, mas nunca baixou a cabeça, que teve aqui mais de 30 vezes, que é esse gigante chamado Dorani Caramori. Eu queria aqui pedir uma salva de palmas. Porque esse cara que merece ser aplaudido de pé aqui no seu estado, em Santa Catarina, porque ele é diferenciado, ele é sensível, paciente, articulado, e o projeto teve a sua aprovação, teve a nossa caneta para escrever, mas teve ele para poder liderar um grupo e fazer com que, muitas vezes, entidades que estavam adormecidas possam enxergar a importância do associativismo. E Dorani, obrigado, eu agradeço a Deus por ter colocado ele em nossas vidas, porque hoje ele é um grande amigo. Eu tenho certeza que no futuro, quando a gente olhar para trás, essas conquistas, a gente tem que ter esse reconhecimento. E aqui eu queria fazer uma provocação a todos que estão aqui, a quem está nos assistindo pela TV Câmara. Você, dono de hotel, de uma pousada, de um resort. Você, produtor cultural, grande, seja do Rock in Rio, seja do Lula Palusa. Você, produtor cultural lá do estado do Amazonas, ou do Rio Grande do Sul, ou lá do nosso Nordeste. Você, artista. Nunca a classe artística teve um incentivo e um olhar que o PES deu. Você, dono de um parque. Você, exibidor de um cinema. Vamos fazer com que o PES, que foi um remédio para tirar muita gente da UTI, muita gente hoje que está vivo. Aqui tem muito pai e muita mãe de família que sustenta os seus filhos através desse setor. É esse setor que cuida do maior patrimônio de uma nação, que é a sua cultura. É a principal engrenagem que move a cultura do nosso país, é o setor de eventos, é a produção de eventos. Vamos fazer aqui uma grande provocação. Quem está nos assistindo aqui, fora, quem poderá nos assistir nas redes sociais, saiam da zona de conforto, utilize a rede social, fale, cobre. Não vamos deixar o PES morrer. O PES de perseverança tem que continuar, porque esse setor nunca na vida teve um incentivo. Nunca na vida teve um incentivo. Então vamos se juntar, é hora de comprometimento, de sensibilizar. E a gente tem tido a sensibilidade deste governo. Eu tive com o ministro Haddad, eu estive com a ministra do Turismo, Dani, eu estive com a ministra Margarete Menezes, eu estive com o ministro Geraldo Alckmin, eu estive com vários ministros, o ministro Padilha, e eu tenho certeza que esse governo, em tempos de reforma,
reformas necessárias, vão olhar para o nosso setor e vão continuar respeitando o nosso setor. Então aqui, se vocês me permitem, como autor do projeto e um grande entusiasta, eu estou deputado, mas eu sou um produtor como vocês, que a gente dê as mãos e continue lutando para fazer vivo e cada vez mais vivo o PES. Viva o PES, viva o turismo, viva a nossa cultura e viva o setor de eventos. Vida longa ao PES, um grande abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe. Deputado Felipe Carreiras, que é do PSB do estado de Pernambuco, ele é líder do PSB aqui na Câmara, fazendo o discurso nesta sessão solene que ele mesmo solicitou para que houvesse essa homenagem do primeiro ano de aniversário da lei que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele que volta agora a conduzir esta sessão. Está encerrada a sessão, que Deus nos abençoe. Termina a sessão solene em homenagem ao primeiro ano da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021. Ela institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. E essa celebração agora, exatamente no momento em que se encaixa na agenda, né, da Câmara dos Deputados, da agenda aqui do plenário para as sessões solenes, e ela celebra, portanto, esse programa que ajudou na recuperação do setor de eventos, o setor vinculado também à questão do turismo, em que os efeitos da pandemia de Covid-19 foram muito intensos e agora, hoje mesmo nessa sessão solene, apresentando os resultados, já benefícios, já frutos colhidos pelo setor a partir do programa que foi criado com a iniciativa da Câmara dos Deputados e aprovado no Congresso Nacional, e que ajudou e tem ajudado na recuperação desse setor. Falaram aqui nesta sessão representantes do segmento, por exemplo, Munir Calassia, que é diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva, da indústria de parques e atrações turísticas, Ana Maria Bizelli, representante do setor hoteleiro, presidente da Resorts Brasil, Valdner Bernardo de Oliveira, da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, Fátima Facuri, da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, também Doreni Caramori Júnior, da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Todo mundo celebrando, portanto, esse um ano do PERSE, né, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Bom, a gente convida você para amanhã estar ligado aqui na TV Câmara, na rádio, para acompanhar o plenário e siga, portanto, com a gente também com os nossos noticiários, os programas que são disponíveis para você conhecer mais do nosso parlamento, mais do trabalho dos deputados e das deputadas. Tem as mídias sociais da Câmara, tem também o canal da Câmara no YouTube, a Rádio Câmara, tudo para que você possa ficar bem informado sobre tudo que acontece, tudo que é discutido aqui no plenário. Você que está na rádio agora, no momento bem no centro do corredor aqui do plenário Ulisses Guimarães, os convidados, o deputado Felipe Carreiras e outros deputados, a deputada Lídice da Mata, tirando fotografias e celebrando esse momento aqui, portanto, comemorando um ano do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Daqui a pouquinho na Rádio Câmara tem a Voz do Brasil, às 7 horas. Você siga conosco, portanto, aqui na TV e acompanhando a programação da TV Câmara, da Rádio Câmara, Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.